Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de geometria e a nossa aula de hoje é sobre ângulos e triângulos. Porém, iremos falar primeiro sobre ângulos e na próxima aula, dando continuidade ao nosso conteúdo, falaremos sobre triângulos. Mas o que seria um triângulo? Para que serve o triângulo? Quais são a sua função com relação ao nosso uso na matemática? Veja só. Antigamente existiam uns objetos de meios de medição para calcular alguma coisa, um ponto, um grau e etc. O primeiro objeto que vocês podem acompanhar no livro de vocês é o astrolábio, que é um objeto na qual você irá calcular tal ângulo que ponto. Depois veio o teodolito. Depois veio sextante e por último veio o GPS, que é na qual você tem no seu celular, que você pode saber qual ponto onde você está ou procurar outro ponto que irá ser identificado. Mas vamos agora para o conceito de ângulos. O que é um ângulo? Para que serve o ângulo? Olha só, ângulo é qualquer região do plano limitado, por duas semirretas de mesma origem. Então, para formar um ângulo, eu preciso de um ponto de origem e de duas semirretas. Semirreta é uma reta na qual você vai ter um ponto de origem e ela vai partir do infinito, né? Então, quer dizer que para eu formar um ângulo, eu preciso de um ponto de origem e de duas semirretas que eu irei formar o meu ângulo. E esse ângulo pode ser calculado, ou seja, você pode saber qual é o valor desse ângulo, quanto ele corresponde através de um objeto que você pode comprar, chamado de transferidor. Agora vamos para cá. Quando eu falo de semirreta, é uma reta que parte de um ponto de origem ao mais infinito. Eu tenho aqui o ponto O. Aqui chama-se meu ponto de origem. Então, esse ponto de origem ele vai até mais um infinito, que é chamado de semirreta, ou seja, uma reta B, que eu posso designar, que ela vai partir da origem até o infinito. Mas para eu formar um ângulo qualquer, eu preciso de duas semirretas. Olha só, nós temos aqui dois ângulos, dois ângulos. Para eu formar esses ângulos, eu preciso de duas semirretas partindo da mesma origem. Olha só, eu tenho um ozinho aqui de origem, né? E essas duas retas partindo dessa origem, a reta A e a reta B, ela vai formar um ângulo. Mas para eu saber quantos graus tem esse ângulo, eu preciso de um transferidor. Mas não é o momento agora de calcular. Vamos passar para os conceitos passo a passo para que vocês possam compreender. Olha só, se para formar um ângulo eu preciso de um ponto de origem e de duas semirretas para eu formar meu ângulo, ok. Eu tenho aqui o ponto O, que é o ponto de origem, eu tenho a reta A, que partiu aqui da origem, e tenho a reta B, partiu também da mesma origem. Repare que a reta A está nesta direção e a reta B nesta direção. Repare que nós formamos aqui um ângulo que eu posso dizer que esse ângulo é chamado de ângulo alfa. É só um exemplo, ângulo alfa. Então, professor, então quer dizer que se eu tenho um ponto de origem e essa semirreta, para formar um precisa de duas semirretas, partindo do mesma origem, forma um ângulo? Sim, forma um ângulo. Mas olha só, nós temos aqui dois ângulos, né? Duas retas saindo da mesma origem. Eu vou dizer que essa daqui o ângulo, esse ângulo forma o ângulo alfa e esse ângulo forma o ângulo beta, que eu simbolizei por essa letra grega. E veja só, quando eu formo um ângulo, partindo da origem, duas retas partindo da mesma origem, esse espaço que está aqui dentro forma-se um ângulo. Essa região é chamada de região convexa. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, e vai aparecer a página aí na tela. Agora, nesse outro exemplo aqui do lado, nós temos aqui outro ângulo, Eu posso chamar de ângulo beta. Mas professor,
se eu tenho aqui um ângulo, né, partindo aqui da origem, o ozinho de origem, e essa reta, são duas retas na verdade, a reta também A e a reta B. Eu posso colocar reta B, reta C, etc. Enfim, depende também de como vocês querem fazer a posição dessas retas para formar um determinado ângulo. No exemplo alfa, eu formei um ângulo dentro dessa boca aqui, ou seja, desse espaço. E esse espaço aqui que fica atrás desse ponto, formando com duas retas, formando um ângulo aqui dentro, ele também forma um ângulo? Sim, ele também forma um ângulo. Mas esse ângulo, né, que está aqui atrás, né, porque um grau ele tem, melhor, um ângulo, né, ele tem uma volta de 360 graus, né. Um transferidor tem, que são para medir os ângulos, tem de 180 graus e de 360 graus, né. Nesse caso aqui, ó, essa região que está aqui fora, né, também forma um ângulo, partindo também aqui do ponto de origem. Essa região aqui é chamada de região côncava. Como assim, professor? Se eu tenho um ângulo aqui nesse exemplo, o que está aqui dentro forma um ângulo e o que está aqui fora também forma um ângulo? Sim, também forma um ângulo. E esse ângulo que está aqui dentro chama-se região convexa. E nesse outro exemplo, o que está tudo aqui fora também forma também um ângulo, que é partindo aqui da origem, vem para cá e vem assim, forma um ângulo, é chamado de região côncava. Então, pessoal, agora vamos falar os elementos para poder você caracterizar, ou seja, conhecer mais os ângulos. Olha só, elementos de um ângulo. Nós temos aqui esse ângulo como exemplo, né? Eu não sei quantos graus tem esse ângulo, mas é equivalente uns 45 graus, mais ou menos. Mas a gente não estamos tratando ainda de grau, mas sim trabalhamos o conhecimento sobre o ângulo. Olha só, as semirretas OA e OB, ou seja, quando eu falo OA, é o OA, essa semirreta, eu vou até colocar aqui de vermelho também, e OB, o O vem aqui para o B, ou seja, sempre tem que partir da origem, que a origem é esse ponto que está aqui, que vai formar esse ângulo aqui, que está aqui como exemplo. São denominados lado do ângulo. Então, essa parte, ou seja, essa semirreta e essa outra semirreta são chamados de lado dos ângulos. Né? A partir de OA, vindo da origem até o ponto A, e vindo da origem até o ponto B, são chamados de lados. Mas lembre-se que a semirreta ela é infinita. Né? Eu coloquei aqui, mas vai dar sempre o mesmo graus. Outra característica que é fundamental, o ponto O, que é o ponto de origem de O a A e O a B, é chamado de vértice. Então, quando eu colocar a letra O, que é do ponto de origem, o A, e essa setazinha aqui em cima, é chamado de vértice, que são essas partes desses ângulos. E outra característica, a medida de um ângulo é indicado por M a O. Mas, professor, e esse acento aqui que vocês chamam de chapeuzinho? Você vai dizer M A O, aquele som fundo, ó, O B. Ou seja, é a soma desse lado A e com o lado B, que formou meu ângulo A. Então vamos lá. Para simplificar essa notação, podemos usar apenas M de medida e o O, que é a minha origem, porque a partir da minha origem eu tenho aqui duas retas, semirretas, perdão. E essas duas semirretas, elas estão formando um ângulo, né? Esse ângulo eu posso chamar esse ângulo A, porque eu não sei quantos graus está sendo indicado por esse ângulo. Ou A, ou melhor, O, que é o ângulo que está aqui dentro, porque aqui dentro formou um ângulo, né? E esse ângulo formado, que ele vem do ponto de origem, que é o ponto O, para ser formado precisa de duas retas, que é a reta A e a reta B, porém elas estão uma para essa parte e outra para essa parte, formando esse ângulo.
E olha só, notações que tem também no livro de vocês, do ângulo da figura AOB, que é AOB, né, que são esses lados, BOA, que também são esses lados, partiu daqui para cá, e agora é voltando, que são os lados, ou O, né, que é a parte do ponto de origem. Quando eu falo O, né, que é um som mais fechado, é o ponto de origem pegando o lado A e o lado B, ou seja, a minha semirreta A e a minha semirreta B. Agora, professor, mas para eu formar um ângulo, ou seja, detectar algum grau, eu preciso de algum objeto, sim, do transferidor. Mas para eu formar um ângulo, eu preciso de um ponto de origem e de duas semirretas. E essas duas semirretas têm que partir do mesmo ponto, ou seja, que é o chamado ponto de origem. Então, pessoal, essa é a nossa aula bem resumida para que vocês possam compreender. Lá na videoconferência vocês podem tirar as dúvidas de vocês que estarei à disposição. Então, forte abraço e bons estudos.